Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. A minha alma se encontra alegre, feliz de poder estar mais uma vez junto com meus irmãos para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso por me dar mais uma oportunidade de poder estar pregando a sua poderosa e infalível palavra, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida do meu amigo, irmão Helder, de toda a sua casa, de toda a sua família. Quero te agradecer pelo convite. Que o Senhor continue alargando as fronteiras, que o céu possa derramar sobre a sua casa e sobre a sua família uma apoteose de vitória. Deus abençoe o sacerdote desta casa, a sua digníssima esposa e toda a sua família, no nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus tem uma resposta para o teu coração nesta noite. Diga a Deus, Ele sabe o que você precisa ouvir nesta noite. Evangelho de Cristo Jesus. Que segundo escreveu São Marcos, o capítulo é o 4, o verso é o 35. Evangelho de Cristo Jesus. Segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Leiamos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele lhe disse-lhes: Por que sois temorosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Diz para teu irmão nesta noite, nessa tua tempestade: Deus tem uma almofada para te dar nesta noite e fazer você descansar em meio à tempestade que você está enfrentando. Meus irmãos, preste muita atenção naquilo que o céu colocou sobre o meu coração nesta noite. Serei muito breve. Quando você pensar que eu estou iniciando, já terminei. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele colocou uma palavra que arde no meu coração para transmitir a sua alma e também a sua vida nesta noite. Deus é bom, sempre bom. Às vezes, porém, diante das circunstâncias da vida, não conseguimos enxergar, ver
a bondade de Deus. Mas Deus é bom, sempre bom. Existia um súdito que sempre dizia para o rei: Deus é bom, sempre bom. Um belo dia ambos saíram para caçar, e um animal feroz saiu ao seu encontro e arrancou o dedo mínimo do rei. Diante daquela circunstância e situação, o súdito vai olhar para o rei e vai dizer para ele: mesmo você perdendo o dedo, mesmo uma fera do campo te atacando, Deus, Ele continua sendo bom. Mediante a resposta do súdito, o rei vai ficar furioso com a resposta dele, pois o rei havia perdido o seu dedo, e ele ainda está dizendo que Deus é bom. O rei vai mandar prender o súdito, jogá-lo em uma prisão. O súdito vai estar preso, e em outra ocasião o rei vai sair novamente para caçar. E a história diz que o rei ele vai ser capturado. E na hora do sacrifício, o cacique percebeu que o rei era imperfeito, lhe faltava o dedo mínimo, e pedindo do rei ser o sacrifício daquele dia. Libera o rei, solta o rei. E quando solta o rei vai partir em direção do súdito que estava dentro de uma prisão. E antes do rei soltar o súdito, ele vai gritar em alto e bom som, dizendo: sempre diga algo. Entrasse dentro de uma prisão. Ele permitiu o vale, ele permitiu os desertos, ele permitiu a vida, acontecer na nossa vida. O súdito vai olhar para o rei e vai dizer para ele: que e se eu estivesse indo com as tempestades da vida, ela não anula. Não entendeu? Anula. Não existiria a grandeza, a majestade do monte. No deserto, na bancária cheia,
mais forte. O inimigo está dizendo independente das circunstâncias da nossa vida, o nosso Deus continua sendo bom. Independente se estamos ganhando ou perdendo, Deus é bom. Se a porta se fechou ou se abriu, Deus é bom. Lembra de Jó? Um dia Deus vai dar testemunho na vida de Jó e vai dizer para Satanás: viste o meu servo Jó? E que se desvia do mal. Satanás vai dizer para Deus também: tu cercaste ele de riqueza, permite, ordena que eu toque na vida de Jó, que eu de Jó, para o Senhor ver se Jó não vai blasfemar diante de ti. Deus vai dar uma ordem para Satanás que pertence a ele. Que em Jó uma vida de Jó, ele viu uma para quem tem mãos na casa, cerca no teu uma cerca de Deus na sua casa. Balança o teu irmão e diz para ele: tem uma cerca de Deus lá. Por que é que o inimigo não destrói a sua família e a sua casa? Não é porque você é bonito, não é porque você é belo, não é porque você tem uma conta bancária cheia, não. É porque sobre a tua família tem uma cerca de Deus. Estão lá fora, mas se dobra perante Deus, dizendo: Deus, guarda a minha parentela. Vários livramentos através das suas orações, que Deus faz uma blindagem sobre ele. Ele vê uma cerca. Ele vê uma cerca. Eu vou parar.
Jó. Satanás vai tirar e arrancar tudo de Jó, só não vai tocar em Jó. Mas Jó vai revelar para Satanás uma característica que ele tinha, que Deus não revelou. E que característica é essa? Característica de um verdadeiro adorador. O inimigo está acreditando que Jó vai virar as costas para Deus, que Jó vai abandonar a casa do Senhor, que Jó já não vai orar mais, que Jó já não vai mais subir ao monte. Mas quando Satanás Satanás perde tudo. Meu Deus, mas o meu os meus Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele continua sendo bom, fiel e teu amigo, aquele que não te abandona, aquele que não te larga. Independente das circunstâncias que você vem estar passando, Ele pega na sua mão direita e diz: não temas. Ele é o teu amigo. Se tem algo em que Jesus se preocupou em seu ministério, foi em ensinar as verdades acerca do reino de Deus. Alguns teólogos dizem que pelo menos 40% do ministério de Jesus foi dedicado ao ensinamento da palavra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e imaginam, que Jesus apenas realizava milagres e proezas. Jesus passou tempo ensinando as verdades acerca do reino de Deus. E Jesus ensinava através de parábola que era história contada, que ele extraía verdades acerca do reino de Deus. Jesus ensinou através da parábola do bom samaritano. Jesus ensinou através da parábola da ovelha perdida. Através da parábola da dracma perdida, através da parábola da dentre outros, Jesus ensinava a multidão que estava atenta para ouvir as suas pregações. Mas não foi só apenas de parábola que Jesus ensinou. Vários ensinamentos de Jesus, inclusive para os seus discípulos, que mais tarde se tornariam seus apóstolos, foi em espírito. E esse texto em que nós lemos, Jesus vai ensinar os seus discípulos através de experiências pessoais, e dizendo: calma, Jesus, alegria a minha alma.
espírito em saber que quem é em a tempestade é embarcação que diante da cidade balançando muito forte, as ondas podem estar solando a e você está mas Deus que nesta seu irmão e diz para ele nessa tempestade estar com nessa quem está com você o dia não foi aquilo que você esperava, mas Jesus existem ventos que estão assolando a terra. E quem está de longe, a embarcação vai parar. A embarcação não vai aguentar. Mas eles estão enganados. O remo da embarcação assolando o teu barco. Eles conseguem enxergar a sua que Jesus Elei Micácia vai chegar até onde Jesus, ele vai chamar os seus discípulos, pois ele tinha uma obra muito árdua para fazer do outro lado. Jesus está pregando para uma multidão, e após pregar para a multidão, Jesus vai dizer para os seus discípulos: entre no barco, porque nós vamos atravessar até chegar do outro lado. E o texto diz: e naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para o outro. E naquele mesmo dia, que dia? Um dia qualquer. Que dia? Um dia comum. Que dia? Um dia que não está na nossa agenda. Um dia que não está no nosso programa. Um dia que não está nos aguardando, que a gente não está esperando. É nesse dia que Jesus resolve mudar a vida dos seus discípulos e apresentar para eles um grande milagre. Deus na vida do homem, ela não vem em dias marcados, ela não vem em dias programados, ela não vem em dia que está na nossa agenda. É quando Deus decide descer. E quando Deus não tem homem que impeça, não tem governo, não tem demônios que impeça, não tem potestade.
neste culto dizendo: vou trazer a resposta àquilo que você tanto bateu na porta. De Deus visitar a tua casa com grande poder e libertação. De Deus visitar o teu esposo e fazer uma mudança radical na vida deles. De Deus para fazer aquilo que Ele tem de fazer. E o texto diz: e naquele mesmo dia, não vai ser amanhã, não foi ontem. Deus está dizendo: o teu milagre tem data, tem hora e tem momento. E se você crer, você vai levar para a tua casa, e é hoje. Mas o Senhor, você não a resposta, e a sua voz, não me deixe enganada, não me deixe. E Ele está dizendo: eu te conheço, eu não te abandono. Ele está trazendo resposta à tua alma nesta noite. A tempestade chegou. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Sendo já tarde, o texto diz, e tarde aqui não é para Jesus, tarde aqui não é para o Messias, tarde aqui não é para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tarde aqui é para os discípulos que caminhou o dia todo com Jesus, aprendendo sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Então tarde aqui não é para o Cristo, tarde aqui é para os discípulos, porque nunca é tarde para Jesus. E vai que na sua Sara geraria e daria o filho. Para Sara era tarde demais, mas para Deus nada é impossível. Maria, percebendo que teu irmão Lázaro estava perto de morrer, Marta e Maria vai chamar o mensageiro e vai dizer para ele: procure Jesus até você encontrar. E quando você encontrar ele, diga para ele que seu amigo por nome de Lázaro está perto de morrer. O mensageiro sai à procura de Jesus, e quando o mensageiro acha Jesus, o mensageiro vai dizer as palavras de Marta
e de Maria. O teu amigo por nome de Lázaro está perto da morte. O texto diz que Jesus ainda permanece 2 dias no mesmo lugar, porque Jesus não queria se revelar para Marta e Maria como um Deus que cura. Jesus queria se revelar para Marta e Maria como um Deus que ressuscita dentre os mortos a Lázaro. Então Jesus espera Lázaro morrer, e após 4 dias Jesus vai chegar na casa de Marta e de Maria. Ela vai sair correndo em direção a Jesus, e quando ela encontra com Jesus, já é tarde demais. Não tem mais jeito. O meu irmão já está fedendo. Parece que eu vejo Jesus olhar para ela e dizer: pode ser tarde para você, mas para mim nunca é tarde. Deus está dizendo para ele: nunca é tarde. Pode ser tarde para você, pode ser tarde para os médicos, pode ser tarde para a sua vizinhança, pode ser tarde para qualquer, mas para Jesus não. Para Jesus o tempo é hoje. Para Jesus o tempo é agora. Para Jesus nunca é tarde. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Perceba que Jesus está dizendo: vamos sair deste lado aqui e vamos alcançar o outro lado de lá. Então a nossa vida tem 2 lados. E tem muita gente que está nos observando e nos julgando e acreditando e pensando que sempre a gente vai permanecer somente deste lado. Que lado? O lado da prova, o lado da escassez, o lado da porta fechada, o lado do deserto, o lado da tempestade. Só que Jesus vai olhar e dizer: levante a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Tem o outro lado esperando a sua casa, a sua família, o teu ministério, a sua empresa, atravessar. E quando você ao outro lado de milagre esperando você, existe um outro lado esperando a sua casa. Você não vai viver apenas neste lado, porque Jesus te convida a passar para o outro lado. Tem uma nova fase para a tua vida, tem uma nova fase para a tua história. Quem te ver chorando, perdendo, vai ter que te ver sorrindo e ganhando, porque o teu Deus vai te levar para novos horizontes. O teu Deus tem um outro lado te aguardando, há um lado de vitória te esperando, há um lado esperando. E o texto diz que os discípulos e vai atravessar, só que no meio
vai surgir uma tempestade. A tempestade que se levanta vai sacudir a embarcação dos discípulos, de maneira que os discípulos vão ficar desesperados. Porém, Jesus está tranquilo na polpa do barco, com uma almofada sobre a sua cabeça. O interessante aqui é que Jesus, conhecendo o futuro, Jesus sabia que estava levando os discípulos para uma tempestade. Então aqui quebra aquela ideia, aquela tese de quem sempre nos leva para o vale, para uma tempestade, é o inimigo da nossa vida. Às vezes ele também nos leva para uma tempestade, e já eu vou te explicar por quê. Que a tempestade iria se levantar no meio do caminho, mas mesmo assim só que o texto diz que quando Jesus está com o discípulo atravessando até chegar do outro, que estava escutando a pregação de Jesus, também vai seguir a embarcação. Mas quando a tempestade chega, a tempestade só vai bater no barco de Jesus e de seus discípulos. Cadê os barquinhos? Os barquinhos já não estavam mais lá. Parece que é velho, e quem estava nele olhando e observando de longe, eles agora, diante dessa tempestade, agora para suportar ainda colocar a casa de essa tempestade. Diante dessa tempestade, diante dessa tempestade, diante do barquinho, ele está observando e apostando e acreditando que você vai pontos diante dessa tempestade. O já aumentou e Deus que tempestade no nível da busca também. Guerra que tu quer, tu vai ter. A tempestade a tempestade chega e está balançando a embarcação de Jesus. Jesus, ele tinha todo o poder para dizer para os seus discípulos: vai e atravessa e chega do outro lado. Jesus tinha todo o poder e autoridade para dizer para eles do outro lado, mas Jesus disse não. Ele disse: passemos. Eu vou passar contigo lado a lado nessa tempestade. Passemos. E não disse para eles: vai,
Porque Jesus sabia que no meio da tempestade eles poderiam parar se estivesse sozinho. E como Jesus não passemos. O discípulo vai olhar para a tempestade. E quando os discípulos estão observando a tempestade está bagunçando a embarcação. E Jesus está na polpa do barco, dormindo com uma almofada. E os discípulos vão se desesperar. E quando os discípulos se desesperam, ele diz: só tem um jeito de acalmar essa tempestade. Porque essa tempestade não se vence num braço carnal. Essa tempestade não se vence com a força humana. Essa tempestade se vence clamando. Essa tempestade se vence jejuando. Essa tempestade se vence com o rosto no pó. Essa tempestade se vence com os rostos voltados para Deus. Quem nunca venceu uma tempestade e quem nunca passou por uma tempestade, eu já passei por uma grande tempestade e disse para mim mesmo: eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a rota, eu sei qual é a via que eu tenho que tomar para vencer essa tempestade. No ano de 2021, ligaram para mim. Eu estava na construção da minha casa e o meu primo disse: a sua mãe está convulsionando e está no hospital. Saí da construção da minha casa, cheguei no hospital, minha mãe convulsionando. Eu disse: Deus, que tempestade é essa? Entrei com minha mãe fez a tomografia. O médico chegou para mim e disse: a sua mãe vai ter que passar por uma cirurgia na cabeça de urgência. Eu disse: Jesus, cuida da minha mãe. Eu disse: Jesus, que tempestade é essa? Mas a minha mãe ainda estava enxergando, a minha mãe ainda estava vendo, a minha mãe ainda estava falando, estava lúcida. Porém, eu já não podia mais ficar com ela. No outro dia fui visitar, e quando eu fui visitar, esperando minha mãe passar sã e boa, a minha mãe passou no balão de oxigênio em coma. Eu olhei e disse: Deus, a minha mãe é tudo que eu tenho. Eu disse: eu sei o caminho que eu venço essa tempestade. Eu sei a rota que toma para vencer este vale. Saí de lá do hospital, fui para o monte orar e disse: Deus, cuida da minha mãe. Quando eu estava orando, conversando com ele transmitiu na minha alma: continua me adorando e me buscando, porque enquanto você adora aqui, eu visito a tua mãe no hospital. Porque enquanto você clama aqui, eu visito a tua mãe lá. Você crê que enquanto você está aqui, Ele está visitando a tua casa? Você crê? Você crê que quando você está aqui,
Ele está visitando teus filhos lá fora. Você crê? Você crê que quando você estar aqui, Ele vai colocar em ordem? Você crê? Enquanto Zacarias estava no templo adorando e buscando a Deus, Deus visitava a casa de Zacarias com um milagre. Enquanto você estar aqui, Ele vai na tua casa para colocar tudo que está em desordem lá. Enquanto você adora aqui, Ele traz providência na tua casa. A tempestade chega, mas os discípulos vão nos ensinar. Fique de pé, já estou terminando. Como é que fazemos para vencer a tempestade que está assolando a nossa embarcação? Quando a tempestade chegou, os discípulos vão clamar a Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? O Senhor não está enxergando a tempestade que está assolando a embarcação, a nossa vida? Jesus estava descansando e dormindo. Aqui, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que em meio à tempestade é possível pegar uma almofada, colocar sobre a cabeça e descansar. Não se desespere, não crie ansiedade na sua alma. O teu Deus nesta noite te convida a pegar uma almofada, colocar sobre a tua cabeça e dizer: descansa, descansa, porque enquanto você descansa, eu trabalho para te dar vitória. Enquanto você descansa, eu vou na sua frente quebrando correntes, quebrando grilhões, despedaçando todo mal para te dar vitória. O teu papel é só descansar, e o de Deus é acalmar a tempestade. A tempestade chega para que os discípulos venham clamar a Jesus desesperadamente. E às vezes Deus coloca tempestades, prova, dificuldade, adversidades na nossa vida para que a gente volte a clamar de novo. Porque tem muita gente que perdeu o rumo, o caminho da oração. E você já percebeu que quando as coisas estão em total bonança, a gente temos a tendência de pararmos de buscar a Ele. Aí Ele diz: vou soprar. A tempestade chega. E quando a tempestade chega, você volta a clamar de novo. Você volta a orar de novo. Você volta a jejuar de novo. Você volta a buscar a Ele de novo. A tempestade que chegou na tua vida é só para um propósito: para te ver caminhar com Cristo outra vez, para te ver entrar no propósito que você saiu outra vez. Deus, Ele tem os seus rumos. Deus, Ele tem os seus meios para nos trazer de volta. Lembra de Abraão? Abraão sempre sacrificava ao Senhor e construía altares para Deus. Mas um dia Abraão parou de adorar. Um dia Abraão parou de sacrificar. Então Deus vai pedir o seu Isaac para ele, o seu riso. Na verdade, quando Deus está pedindo Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão de volta para o seu altar. Porque para Deus não te perder, Ele envia uma tempestade, mas Ele não te perde.
para Deus não te perder, Ele fecha a porta, mas Ele não te perde. Porque para Deus não te perder, Ele faz você perder, mas Ele não vai perder a sua alma. Porque para Deus não te perder, Ele te tira do comodismo e te leva para a situação difícil, te imprensa, mas Ele não vai perder a sua alma para Satanás. Ele está dizendo: a tempestade chegou, porque eu sinto falta da sua voz, filho. A tempestade está assolando a tua vida, porque eu quero ter um concerto particular contigo, porque tem coisas que saem da ordem, e Deus está dizendo: eu sei como colocar na ordem. Porque Deus sente falta das madrugadas que você tinha com Ele. Lembra daquele lugar, daquele secreto que você tinha com Deus. Entrava sobre a porta do teu quarto, fechava a porta e em silêncio dobrava o teu rosto e dizia: Pai. Você já sentia a presença dEle. Hoje você já não sente mais Ele perto de você. Parece que Ele está distante de você. Você já não consegue mais sentir aquele fogo que antes você sentia dentro da sua alma, dentro do teu espírito. Aquele particular, aquele secreto que você tinha com Ele já não tem mais. Aquele prazer que você tinha de buscar a presença dEle já não tem mais. Aquela vontade que tinha de pregar a palavra, de ler a Bíblia, de falar do Evangelho já não tem mais. Se perdeu no meio do caminho. E Jesus me trouxe aqui para dizer nesta noite: se possível for, eu coloco uma tempestade no meio da sua vida, mas você vai voltar para o propósito outra vez. Os discípulos vão clamar. Eu peço que o ministério de louvor me ajude. Os discípulos vão clamar. Os discípulos vão clamar a Deus. E quando os discípulos estão clamando, Jesus vai escutar a oração dos discípulos e vai acalmar a tempestade. E o que é clamor? Clamor é aumentar a intensidade da voz, até que aquele a quem eu estou clamando me escute e me ouça. Enquanto ele não me responder, eu não vou parar de clamar. Enquanto ele não trazer a resposta, eu não vou parar de clamar. Enquanto ele não aparecer para mim, eu não vou parar de clamar. Continua clamando, continua clamando. Mesmo sem força, continua clamando. Mesmo chorando, continua clamando. Mesmo sofrendo, continua clamando. Mesmo sangrando, não para. Continua clamando, porque Deus, Ele vai ouvir o teu clamor e vai dizer para o vento e para a tempestade: acalma-te, 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 acalma-te. Clamais a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que tu não sabes. O que é que Deus tem para fazer nesta noite na sua vida? Coisas grandes, coisas firmes e coisas novas. O que é que Deus tem para fazer no teu casamento? Coisas grandes, coisas firmes e coisas novas. O que é que Deus tem para fazer na sua casa? Coisas grandes, coisas firmes e
coisas novas. O que é que Deus tem para fazer nesta congregação? Coisas grandes, coisas firmes e coisas novas. O que é que Deus tem para fazer no ano de 2024? Coisas grandes, coisas firmes e coisas novas. Não pare de clamar a Ele. Levante a tua mão, levante a tua mão e por um minuto adore a Ele. Levante a tua mão e por um minuto adore a Ele. Levante a tua mão e por um minuto adore, 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 adore. Por um minuto adore, por um minuto adore, por um minuto adore a Ele. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E em meio à tempestade, continue clamando, porque o que há de vir virá e não tardará. Aplauda ao Senhor dos Senhores e aos Reis dos Reis. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.